Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 3. A que nós estamos ligados? A que nossa vida está ligada? Nossa história, nosso tempo, nossa semana. A gente passa a semana, o dia, as horas, presos a quê? Ligados a quê? Dominados pelo quê? No domingo passado e no anterior também, eu falei um pouquinho sobre o final do capítulo 2 de Efésios, não é? Nós estamos lendo verso a verso. Obrigado, Mário. E Paulo, já no capítulo 2, falou um pouco sobre essa ligação que nós temos com Cristo, sobre essa união que nós temos com o Pai através da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, no começo do capítulo 3, que é um capítulo sensacional dessa epístola, vocês vão perceber a partir de hoje à noite, a gente vai estudar esse capítulo 3, nos próximos domingos, e a carta daqui para frente vai ficando cada vez mais interessante e espetacular. Esse é um dos capítulos mais sensacionais, esse e o 4 de toda a Bíblia. Ele começa a falar sobre aquele em quem ele está preso, com quem ele está ligado, a quem a vida dele está intimamente ligada, atada de fato, acorrentada. É como se fosse um escravo falando do seu senhor. É como se fosse alguém no cárcere, alguém na cadeia dizendo de como ele está preso e ligado àquele lugar, àquela corrente, àquelas barras de ferro, àquelas paredes úmidas. Mas é pior do que isso. Trata-se de uma escravidão de fato. Mas essa escravidão, essa prisão sobre a qual Paulo fala, é algo bom, é algo espantosamente bom, é algo surpreendentemente bom. Não dá para entender, não dá para compreender de onde vem a maravilha dessa união. Então vamos ler o texto. Efésios capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Apenas até aqui. Só aqui nós já temos muita coisa para a gente compreender e meditar. Eu tenho procurado falar com vocês nesses últimos meses, já fazem alguns meses que estamos estudando palavra a palavra a Epístola de Paulo aos Efésios, e tem dado para a gente perceber do quanto cada palavra é inspirada de fato. Como Deus possui carne, não é, para a gente mastigar em cada vírgula, em cada pausa, em cada palavra nova que o Espírito Santo inspira nas mãos do apóstolo Paulo. E nesse verso aqui não é diferente. Paulo começa com essas palavras, por esta causa. Que causa? A gente não consegue ler o texto sem lembrar do que está imediatamente antes, porque essas palavras, por essa causa, diz respeito àquilo que está ligado anteriormente. E Paulo, antes de citar o que cita aqui, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro, etc., a causa sobre a qual ele está dizendo é o amor de Deus, revelado nos versículos e capítulos anteriores. Um amor que ultrapassa o tempo e ultrapassa a história. E também está relacionada a causa ao poder de Deus em trazer pessoas mortas à vida. Não pessoas carnalmente ou materialmente mortas, mas pessoas espiritual e emocionalmente mortas, desfalecidas, sem esperança, vazias à vida. Como se elas, como muitas dizem, nascessem de novo e experimentassem uma nova história. É como se a vida delas começasse de novo. Então, a causa da preocupação de Paulo aqui era trazer para os efésios para mais perto de Deus. Era trazê-los como se ele pudesse, um por um, com o seu cajado ou com as suas cordas, os seus laços, trazê-los para muito perto de Deus, afastando-os de tudo aquilo que pudesse cooperar para distanciá-los cada vez mais do soberano Deus que os salvou e que protegia a vida deles em meio às aflições, aos sofrimentos, às lutas que cristãos no mundo inteiro passavam naquela época. E eles se preocupavam também. Paulo estava preso e havia uma preocupação no coração dos cristãos de quando eles seriam presos também. Eles estão aqui por volta do ano 55 a 60 depois de Cristo, por volta disso.
O apóstolo Paulo morreu menos de 10 anos depois dele ter escrito essa carta, ou em torno de 10 anos. E a gente sabe que até o ano 313 depois de Cristo, houve perseguição, houve mortes, houve martírios, não é? Assassinatos de homens e mulheres por causa de sua fé. Demorou muito tempo até que os cristãos deixassem de morrer por serem cristãos. Então Paulo escreve como uma maneira de animá-los, de encorajá-los. Todos vivem por uma causa, todos nós vivemos, cristãos ou não cristãos, todos vivem e morrem sobre uma causa, consciente ou inconscientemente, todos compram, todos orçam, fazem o seu orçamento, relacionam-se, todos sonham, todos agem baseados em uma causa, que nem sempre é clara ou aparente para essas pessoas. Elas fazem o que fazem, muitas vezes sem pensar no porquê, mas lá no fundo existe uma razão do porquê daquela atitude, do porquê daquela ação. E é nesse sentido que a causa de Paulo é Cristo. Tudo que ele faz, tudo que ele planeja, tudo que ele sonha, tudo que ele fala tem a ver com essa causa que é Cristo. Cristo é o fundamento sobre o qual Paulo está. Nas mãos, não é, de Paulo, estão essa certeza, essa segurança de que nada o afastaria de Deus. Embora ele estivesse acorrentado lá em Roma, preso de fato, ele sabia que nada era melhor para ele do que estar preso, ligado e acorrentado ao próprio Cristo. Então, nas palavras anteriores de Paulo aqui aos Efésios, Paulo comenta sobre o fundamento dos apóstolos. A gente leu isso em algumas semanas atrás. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual toda a igreja está. Apóstolos e profetas é sinônimo das pessoas que escreveram a Bíblia, na sua grande maioria. A igreja é construída sobre a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, os apóstolos e os profetas. E Paulo, como mais um membro deste grande corpo e edifício que é a igreja, ele também tem a sua vida construída sobre Jesus. A gente viu isso no domingo passado. E é por causa de Cristo. E é pela causa de Cristo que Paulo agora está escrevendo para os Efésios, preso, escrevendo para aqueles homens e mulheres de Éfeso. Não apenas por ele ter sido alcançado por este amor imerecido e por ter sido liberto do poder das trevas e da morte por causa da misericórdia de Deus, mas também pela certeza de que o Senhor havia chamado ele, Paulo, para espalhar a mensagem desse amor. Desse amor sobre o qual ele fala no capítulo 2. Desse amor sobre o qual ele fala em louvor a Deus no capítulo 1. Porque o capítulo 1 são 2 orações de louvor a Deus por causa do amor de Deus. No capítulo 2 ele manifesta esse amor, ele fala desse amor de uma maneira tão rica. E agora então ele fala que a causa de tudo isso é o amor. Por esta causa, que causa? O amor. Foi em amor que Paulo lhes escreveu. É em amor que Paulo agora fala com a gente também. Porque o Senhor Deus, de alguma maneira, usa a vida de Paulo. Ele é inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, para falar à sua igreja de todos os tempos. Essa carta aqui não valeu apenas para os primeiros cristãos, de modo que a gente pode rasgá-la da Bíblia e viver só com os evangelhos debaixo do braço. Todo o cristianismo considerou a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura, como revelação de Deus, como um gesto soberano de Deus, para se revelar a nós, para que nós conhecêssemos o conselho todo de Deus, e assim pudéssemos ser curados, na nossa alma, obviamente, assim pudéssemos ser libertos de toda mentira e engano da nossa mente, assim pudéssemos ser guardados de todo o engano do nosso coração, porque ele é enganoso e corrupto, e vocês sabem muito bem como eu. De modo que Deus se revela a nós e Ele usa esse meio tão frágil, mas que soberanamente é protegido e guardado, para que Ele pudesse chegar até nós da maneira como Ele chegou, em amor também. Então a razão está relacionada a esse plano de Deus, de trazer pessoas de todas as nações para perto dEle. Dentro delas você se encontra. Se você se lembrar do que eu falei no domingo passado, quando Paulo fala de que de 2 povos Ele fez um só, gentios e judeus, judeus e não judeus, que antes eram inimigos, e dentro da igreja continuavam a ser. Se vocês lembram no domingo passado, espero que lembram, talvez não lembram, né?
dentro das próprias igrejas havia essa divisão. Judeu e não judeu, dentro da igreja. Judeus que se achavam melhores, se achavam superiores, se achavam mais santos, se achavam os tais. Enquanto os cristãos eram gente que tinha que aprender com os judeus. E Paulo escreveu no sentido de dizer que eles não são diferentes, eles são um só. Paulo vai dizer no final do capítulo 2 que dos dois povos Deus fez um só, através da pessoa de Jesus Cristo, que se torna o cabeça desse novo um corpo. É um só corpo que forma a igreja, a família de Deus, como ele chama ali no final do capítulo 2. Vós sois a família de Deus, o corpo de Cristo, o edifício, o santuário edificado para ser habitação e casa de Deus. São as palavras de Paulo ali. E nós unimos isso com aquilo que está em 1 de Pedro, quando ele diz que cada um de nós é uma pedra viva dentro desse edifício que ele está construindo. E ele arranja e coloca essas pedras vivas sobre a pedra viva que os construtores rejeitaram, Jesus Cristo, que é o fundamento sobre a qual o prédio está. E cada um de nós é colocado de tal maneira que esse edifício é construído e o Espírito nele habita. De modo que o Espírito Santo de Deus, segundo as Escrituras, habita no meio do povo de Deus. E a razão desse povo ser um povo, a razão dele ter destruído a inimizade entre os povos, razão pela qual não deve nunca, jamais existir inimizade no meio do povo de Deus. Se existe inimizade é porque não é povo de Deus. A razão pela qual é para que esse povo, essa casa, pudesse na verdade ser uma cidade edificada sobre um monte e que iluminasse todas as cidades que estivessem ao redor, as pessoas que por perto dela passassem. Mas a luz dessa cidade tem se apagado. Muita gente tem fugido dessa cidade. E a luz pouco a pouco tem se apagado. A gente sabe a razão pela qual da luz está diminuindo. E a intensidade pela qual, através da qual a sua luz antes iluminava, hoje já não existe mais, já não ilumina mais. É por um se achar mais do que o outro, um se achar melhor do que o outro, um se achar mais capaz do que o outro, um se achar detentor de um conhecimento que o outro não possui. E essas coisinhas que nos dividem, na verdade, apagam a luz. A única coisa que essa bobeira faz é apagar a luz da cidade. Porque se fosse apenas a gente ficar longe um do outro, tudo bem, mas não é só isso. Aliás, tudo bem não, tudo ruim. Mas o problema maior não é a nossa distância. O problema maior é que isso desconfigura, descaracteriza aquilo que é a cidade edificada sobre a montanha. Paulo aqui está preocupado com isso. Ele termina o 2 dizendo para eles, vocês têm que parar de brigar. Vocês precisam entender que são um corpo só. Lembra que desde Atos 6, as viúvas que não eram judias eram esquecidas. Tinha viúva, tinha mais de 3.000 pessoas na igreja lá em Jerusalém. Muito mais do que 3.000, porque 3.000 em Atos 2 se converteram, e no meio daquelas pessoas haviam viúvas também. Depois a igreja continuou a crescer, diz o próprio livro de Atos. E ali então, muitas daquelas pessoas da igreja eram viúvas. E elas recebiam uma ajuda da igreja, que os apóstolos mesmos administravam esse auxílio de alimento, de dinheiro, de muitas outras coisas. Mas, curiosamente, o texto de Atos 6 começa dizendo que algumas viúvas dos helenistas, quem são essas? São aquelas que não eram judias, que não eram casadas com judeus, nem elas mesmas eram descendentes de judeus. Elas eram esquecidas na hora da distribuição. As viúvas dos judeus eram lembradas, mas as dos não-judeus eram esquecidas. Talvez você já tenha vivido a experiência de ter sido esquecido por alguém, ou esquecida por alguém. E você sabe que isso não é bom. Mesmo quando alguém se lembra de você depois, fica a tristeza no coração. Se lembrou, mas na hora que tinha que lembrar, não lembrou. Assim era o coração daquelas mulheres ali em Atos 6. Desde ali, onde Pedro, Tiago eram pastores, havia esse problema de esquecimento, esse tipo de problema que eu estou acabando de narrar aqui. E ali então, a partir do versículo 5, Pedro vai dar a orientação de como aquilo deveria ser resolvido. E ali, alguns entendem que é o começo dos diáconos na igreja, que deveriam se preocupar com essas viúvas, com essas pessoas necessitadas de assistência social.
enquanto os pastores focariam no ministério da palavra e no ministério da oração. E Pedro com os outros apóstolos procuram, inspirados pelo Espírito, em Atos capítulo 6, delinear como é que seria a vida da igreja. Mas desde lá já tinha esse negócio, judeu e não judeu, viúva de judeu, viúva de não judeu. E Paulo em Efésios 2 está dizendo, o amor de Deus não foi para judeu ou não judeu, é para gente de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, de todas as nações, de todas as etnias, de todas as raças, como alguns traduzem, embora só exista uma raça, não é que é a raça humana, não tem duas raças humanas. Tem uma raça só, que é a raça humana, e tem etnias diferentes. Mas nós somos uma só raça. Mas gente de todos os lugares, de todas as nações, línguas, povos, tribos, seriam objeto desse amor, seriam alcançados por esse amor, e seriam trazidos para perto. Seriam pedrinhas, tijolinhos vivos, que comporiam esse grande edifício no qual Deus está, e abençoa esses tijolinhos, abençoa essas vidas. É isso que Paulo está preocupado. Essa é a causa pela qual Paulo está escrevendo, para que eles soubessem de tudo isso e se alegrassem com tudo isso. Mas ele continua, por esta causa, o amor de Deus, o meu amor por vocês e tudo mais, ele diz, eu, Paulo, sou prisioneiro. A gente sabe que Paulo estava preso em Roma, não é? Nessa época aqui. Ele era prisioneiro, estava preso por causa do seu serviço no reino de Deus. E mais especificamente por causa do seu serviço entre os gentios. Se você puder abrir comigo sua Bíblia agora lá em 2 Timóteo. Em 2 Timóteo capítulo 1, ele vai dizer algumas coisas relacionadas a isso. 2 Timóteo capítulo 1, versículos 11 e 12. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 11 e 12, nós lemos assim. Para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meus irmãos, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aqui. Essa daqui, na verdade, é outra prisão, viu? É a prisão última de Paulo, porque essa prisão, quando ele escreveu Efésios, foi uma antes ainda. Depois dessa daqui ele foi solto, empreendeu outra viagem missionária, foi para a Espanha, pregou o evangelho ali, desceu novamente para a Roma e depois voltou para Antioquia, Jerusalém, Antioquia, segundo os historiadores, foi preso novamente e dessa última prisão é que ele escreve 2 Timóteo. Momentos depois de ter escrito essa carta, ele é finalmente morto. Segundo os relatos da história da igreja, de Dionísio de Corinto, de Clemente de Roma, que são discípulos dos apóstolos, ele morre debaixo da ordem de Nero, o imperador, na cidade de Roma, tendo decapitado a sua cabeça. No mesmo dia em que morreu Pedro, na mesma cidade, na mesma ocasião, segundo o bispo Dionísio, da cidade de Corinto, que foi pastor de Corinto pouco tempo depois que Paulo foi pastor ali. E Dionísio, escrevendo para os romanos, lá da cidade de Corinto, Dionísio, ele escreve que no mesmo dia, na mesma ocasião e no mesmo lugar, foram Pedro e Paulo mortos. Debaixo das ordens desse grande inimigo do cristianismo, ele escreve lá, que era o Nero. Pedro crucificado de cabeça para baixo e Paulo tendo a sua cabeça decepada. Meus irmãos, ele era prisioneiro. E nessa ocasião aqui de 2 Timóteo, ele vai dizer que a causa da sua prisão é o evangelho também. O reino de Deus e o serviço para com os estrangeiros. Não para com os judeus, mas para com aqueles que estavam longe. Muitos judeus se levantaram contra Paulo por causa da pregação de Paulo. Por vários lugares onde Paulo passou, onde ele foi preso, ele só foi preso por causa de judeus daquelas cidades. Eu não estou falando aqui para vocês ficarem com raiva de judeu não, tá? Judeu é um povo ruim como o brasileiro é um povo ruim. Como o nordestino é ruim, gaúcho é ruim, paulista é ruim, araraquarense é mais ainda. Eu sou araraquarense. Japonês é ruim, italiano, espanhol, americano, todo mundo é ruim, ninguém presta. Todos são pecadores. E o judeu nessa época, porque se achava mais do que os estrangeiros, perseguiam Paulo por onde ele passasse. Ele foi preso em Filipos por causa de judeus. Ele teve que sair fugido da cidade de Jerusalém e de várias cidades na Frígia, de várias cidades na Ásia Menor, atual Turquia, e de outros lugares, por causa de judeus, alguns até convertidos ao cristianismo, que se levantavam contra ele.
E outros não convertidos que diziam que ele estava levando os homens a blasfemarem contra o Deus do Antigo Testamento. E é por causa disso que ele foi preso. Quando ele chegou em Jerusalém, depois da sua terceira viagem missionária, quando ele chegou lá, deram uma surra nele, prenderam ele, de lá ele apelou a César, aí de lá levaram ele para Cesareia, ficou muito tempo em Cesareia de Filipos, na beira da praia ali. De lá ele foi levado para Roma, onde aconteceu o naufrágio. E em Roma, então, ele escreve aos Efésios, escreve aos Filipenses, escreve Filemão e escreve Colossenses também. Então, Paulo, a razão da sua prisão era a pregação dele para gente que não era judeu. Para gente que não era considerada digna do evangelho. Em que sentido Paulo é exemplo para nós? Ele é exemplo para nós no sentido que a gente não tem que pregar o evangelho só para gente que a gente acha que merece o evangelho. Para gente bonitinha, para gente bem vestida, para gente rica. Para gente que pode compor a nossa igreja e levantar a... Não! O evangelho é inclusive para aqueles que a gente considera indigno. Para aquelas pessoas para as quais muita gente na sociedade olha e diz isso daí, nem Deus dá jeito. Porque pau que nasce torto morre torto. E gente assim merece o inferno, que nem o profeta Jonas queria com a cidade de Nínive. Eu vou pregar lá? Vou nada. Ela está lá, eu vou para lá. Entrou no navio para fugir da vontade de Deus. Deus mandou uma tempestade, ele caiu do barco, foi engolido por um grande peixe. Depois de sair da barriga daquele grande peixe, Deus fala com ele novamente, e aí, então ele vai para Nínive, prega, e um só dia, mais de 600 mil pessoas se levantam para um jejum, quebrantados, clamando a Deus que os perdoasse, e que Deus não destruísse aquela cidade. Mais de 600 mil. Nínive era a capital da Assíria, a segunda maior cidade do mundo, no século 8 a.C. O evangelho é para todos. A boa nova de salvação é para todos. E talvez você esteja do outro lado do negócio. Talvez você seja essa pessoa que já viveu tantas coisas erradas na vida, que talvez você pense assim, eu não mereço esse amor, eu não mereço esse perdão, eu não mereço que Deus me perdoe. De novo, não. Eu minto tanto, eu roubo tanto, eu faço tanta coisa errada, eu penso tanta coisa ruim. Eu acho que eu não mereço. Entenda, o evangelho, o tempo todo, na Bíblia, ele é direcionado para pessoas que jamais imaginariam que seriam merecedores desse amor. Você quer ver um exemplo? O cara que estava do lado esquerdo de Jesus na cruz. Um bandido. Que naquele tempo foi condenado à pena de morte mais grave que existia. Existiam outras penas de morte, gente. A pena de morte da cruz era para os piores crimes, os mais hediondos da época. Se aquele cara estava do lado de Jesus na cruz, é porque ele cometeu uma coisa muito grave. Muito grave. E ali na cruz o Senhor estendeu o perdão a ele. E a promessa da salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O evangelho chegou a Nínive, uma cidade que na entrada tinha cadáveres pendurados, enforcados. Leia as histórias, não leia a Bíblia não, leia a história geral do Império Assírio, do povo assírio, da capital da antiga Assíria, Nínive. As pessoas tinham medo de passar perto de Nínive, por causa do terror que aquilo era. Você acha que Jonas não queria ir para lá por causa de quê? Por duas coisas, uma por medo, outra porque ele achava que aquele povo tinha que ir para o inferno. Assim como muita gente que a gente olha hoje fala, isso daí tem que ir para o inferno, tem que sofrer mesmo. Será que tem que sofrer mesmo? Eu creio que o desejo de Deus para você que acha que você é um grande pecador, e é bom que você pense isso, porque é exatamente isso que você é. Aquilo que Deus espera que você compreenda e que nós compreendamos para aqueles a quem devemos pregar, é que Deus é rico em misericórdia. A misericórdia de Deus é tão grande, a graça de Deus é tão tremenda, é tão absurda e incompreensível. E Deus está tão pronto a derramar dessa misericórdia e desse amor, que Paulo vai dizer que é por causa disso que ele estava preso. É por causa disso que ele era prisioneiro. Por causa dos gentios. Por causa daqueles que não eram judeus, porque ele foi chamado pelo próprio Cristo para pregar o evangelho para aqueles povos. O que é o evangelho? O evangelho, de uma maneira resumida, é a mensagem de que nós somos grandes pecadores, mas de que Cristo é o nosso grande Salvador. De que nós estamos num caminho de perdição e Ele, por causa do grande amor dEle, quer salvar a gente. A gente está perdido na mata, no escuro, nas trevas, no perigo. E Ele nos ama tanto, que enviou o Seu Filho que é santo,
para viver no meio dessa desgraça que é a nossa vida e esse mundo, para resgatar a gente da gente mesmo, resgatar a gente do nosso próprio coração, resgatar a gente das nossas ilusões, das nossas frustrações, das nossas mentiras, das nossas cobiças, resgatar a gente desse mundo, transportar a gente do império da ignorância, chamado na Bíblia de império das trevas, que é o império da ignorância, o império do escuro, o império daquele quarto fechado, onde você vive vazio, sem esperança, com medo do que vai acontecer com você depois da morte. Ele quer tirar você do império disso, da escuridão, da ignorância, e te transportar para o império da luz, para um lugar onde você vai ter paz, que é o império do seu Filho amado. Só que levar essa palavra para pessoas do mundo naquela época era um absurdo e custou para Paulo a sua própria prisão. Para nós hoje não custa nada. Para nós hoje é apenas uma libertação saber de tudo isso. Paulo fez questão de relembrar isso aos Efésios. Por isso que Paulo não reclama. Ele estava preso, mas ele não queria reclamar. Vai reclamar para quê? Embora ele recorde da sua situação de prisioneiro, ele não abre a boca para murmurar. E tem gente que nem precisa estar preso para murmurar. E Paulo estava preso por uma questão injusta. Injusta. Não, tanto é fato que dessa prisão aqui ele foi liberto. Quando se apresentou diante do imperador de então, ele foi liberto. Foi numa outra perseguição que ele foi preso e foi morto num outro momento. Depois que a cidade de Roma havia sido incendiada e Nero, aquele homem terrível e louco, demente de fato, ele demente, não é somente loucos, é uma ofensa aos loucos. Não era louco, ele era um endemoniado aquele Nero, né? Porque ele tacou fogo na cidade de Roma para reconstruir o seu palácio. O palácio de Nero em Roma, e construiu alguns lares, e queimou pessoas, famílias, cidadãos de Roma. Ele não era um imperador e um rei nada, não é? E depois botou a culpa nos cristãos, porque os cristãos falavam que o mundo ia acabar em chamas. Tá vendo? Os cristãos que botaram fogo, é para acabar com o mundo. E aí começou uma perseguição contra cristãos, empalava cristãos, tirando suas roupas, espetando-os em estacas, e colocando-os nas ruas de Roma vivos, e tacava fogo no corpo deles, iluminando as noites de Roma. Isso durante dias a fio. Por isso que Nero é considerado um dos maiores inimigos da fé cristã pelos historiadores da igreja. E foi esse homem que deu fim à vida de Pedro, que deu fim à vida de Paulo, segundo os pais da igreja, segundo os discípulos desses homens, que permaneceram em lugares distantes naquela época. Assim, irmãos, outros textos na Bíblia também falam de que mesmo diante de sofrimentos, de aflições, de injustiças, como está preso por uma questão injusta, não abalava a fé no coração dessa gente. Eles permaneciam em paz. A gente, às vezes, não sabe o que é isso. A gente, às vezes, está tudo bem na vida, a gente não sabe o que é paz. Você está namorando, você quer terminar o namoro, você quer namorar com outra pessoa, porque lá não estou em paz. Você está fazendo uma faculdade, não estou em paz. Vou mudar de faculdade, agora eu estou em paz. Era isso que eu queria. Depois de 2 meses, você quer mudar a faculdade. Aí você está no emprego, não está em paz, quer mudar para outro emprego. E assim em tudo na vida. Não, esse carro não estou em paz, essa casa eu não estou em paz, esse sapato, essa unha, esse cor de cabelo, eu não estou em paz. Eu tenho que mudar. E aí eu vou mudando as coisas, não é? Eu vou mudando, achando que um dia eu vou ter paz. Que um dia, se eu tiver mais dinheiro, se minha conta bancária aumentar, se eu conseguir fazer aquela viagem do meu sonho, se eu conseguir casar com aquela pessoa, aí eu vou ter paz. Terá? Será que você é tão imaturo a ponto de pensar que terá? Em nada nós encontramos paz nesse mundo. Como disse o filósofo Blaise Pascal, no século XIX, existe um buraco, um vazio no coração humano que é do tamanho do Criador, do ser humano. Somente quando o Criador preencher esse espaço que é dele, é que o homem terá paz, mesmo em meio às aflições e às tribulações. Existem outros textos na Bíblia, especialmente 2 que eu gostaria de ler com vocês agora. O primeiro deles está em Apocalipse 2. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Que diz assim, Apocalipse 2, 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Isso aqui é Jesus dizendo para uma igreja. Igreja sofre?
Quem são as pessoas de uma igreja? Aliás, o que é uma igreja? Já respondi, né? A igreja são pessoas. A igreja é composta por pessoas. E aqui Jesus está dizendo para eles o seguinte. A igreja lá em Esmirna, que era uma igreja muito boa, viu? Gente fiel a Deus ali. E ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Mesmo gente de Deus sofre. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Um outro texto é Colossenses 4. Vamos abrir lá, um pouco antes. Colossenses capítulo 4, versículo 3. Colossenses 4, 3 diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele escreveu essa carta de Colossenses na mesma época que ele escreveu Efésios. E ele diz, eu estou aqui algemado, mas continue orando para que Deus abra a porta, para que a palavra continue a ser pregada. A fim de que a gente continue a falar desse mistério que é o mistério de Cristo e que gente que se acha não entende. E gente ignorante acaba compreendendo. Porque é assim que Deus faz. Deus confunde os loucos para que eles se tornem sábios. E aqueles que se acham alguma porcaria nesse mundo, Deus faz com que eles sejam os mais ignorantes de todos. Jesus ele disse isso para os discípulos deles. Eu fico imaginando aqueles homens, né, os apóstolos. O senhor está chamando a gente de ignorante, de louco, de pequeno, de nada? E foi mais ou menos isso, porque Jesus disse, olha para esses fariseus, esses líderes da religião, esses que se acham, eles não estão entendendo essas parábolas, sabe por quê? Porque Deus não está deixando eles entender. É para eles ouvirem e não entenderem. É para eles verem e não enxergarem. É para eles ouvirem e o seu coração permanecer duro. Mas para vocês, Deus abriu os ouvidos, os olhos e o coração para que vocês compreendessem a beleza dessa nova vida que Deus quer dar para vocês, dessa paz. É por isso que vocês vêm, é por isso que vocês estão aqui me ouvindo. É por isso que tanta gente foi embora, Jesus disse para eles em outras ocasiões, e vocês estão aqui. Porque uma outra vez Jesus disse isso, vocês não querem ir embora também, como esse monte de gente foi? Já multipliquei o pão, já curei leproso. Eles não estão mais aqui, porque eles estão querendo a cura. Eles estão querendo pão, eles estão querendo prosperidade, eles estão querendo que eu faça alguma coisa para eles. Vocês também estão querendo? Se vocês querem, suma daqui. E aí Pedro, é lógico que Jesus não falou com essas palavras, né? Ele falou de uma maneira mais bonita. Mas aí então Pedro se levanta e diz, Senhor, para quem nós iremos? O que mais que ele disse? Só tu tens as palavras da vida eterna, para quem iremos nós? Jesus, em outras palavras, né? A gente não está aqui por causa da cura, a gente não está aqui por causa do pão. A gente tá aqui por causa do... Se o Senhor multiplicar o pão, o peixe, se o Senhor curar alguém, a gente vai ficar super feliz. Mas é por causa da tua palavra que a gente está aqui. É por causa daquilo que sai da tua boca, que enche o nosso coração de alegria. É por causa disso que a gente está aqui. Aquelas outras pessoas, Deus podia curar eles 1 milhão de vezes. Deus poderia torná-los os mais milionários da terra. Mas eles não teriam alegria no coração. Eles precisariam de novas curas. Precisariam de novos pães, novos churrascos, novas baladas, novas festas para terem alegria. Porque se não tivessem novos sinais e novos milagres, a vida deles seria vazia. Mas por causa da tua palavra, para quem a gente vai, Jesus? É na tua palavra que a gente se alimenta e se satisfaz. Então, embora a aflição seja certa na vida de Paulo, naquele momento e na nossa vida também, nenhum deles, Paulo ou esses outros, como a igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, não é? Nenhum deles estava pronto para trocar a paz e o alívio deste mundo, momentâneos, e que se dissipam com o tempo, pela paz que vem do Senhor. O foco desse povo aqui, Paulo preso e outros enfrentando aflições, era a eternidade. Em outras palavras, porque a Bíblia não usa essa palavra também, mas em outras palavras, o próprio Jesus e os apóstolos estão chamando-os e chamando-nos para fora da mediocridade. O que é a mediocridade? É você viver na média, olhar como a média olha,
falar como todo mundo fala, viver como todo mundo vive. A palavra medíocre vem disso. Da média, da medíocre ser como todo mundo é. Deus nos chama para fora disso. Mas quando a gente é medíocre, a gente acha que só existe alegria na mediocridade. Em você ser esperto para ser melhor do que aquele outro medíocre que está do lado de lá. Que ganhando, que tendo mais prazer nisso ou naquilo, que agindo pelo seu coração, você vai ter prazer e paz. Mas Deus quer nos chamar para fora desse mundo de ignorância. Nos mostrando que pode existir paz e alegria fora desse mundo. Deus quer nos tirar da mediocridade, nos exaltar, conforme a palavra lá. E exaltar não é dar glória e fama, não é isso. Exaltar é levantar, é tirar desse mundo, para mostrar que existe uma coisa muito melhor esperando a gente lá de lá. E dizer pra gente que logo, logo a gente vai estar do lado de lá. Embora a gente vive aqui como se nunca a gente fosse pro lado de lá, não é assim? A gente vive achando que a gente é eterno. Mas infelizmente eu tenho que dizer pra você, você não é eterno, você vai morrer. Você sabia que você vai morrer? Você sabe disso, né? Você vai morrer. Vão levar você dentro de um caixão. Vão enterrar, vão jogar terra em cima de você. Talvez alguém vai chorar. Talvez paguem alguém para alguém chorar. Talvez chorarão de alegria. Ufa! Foi tarde. É isso que é a nossa vida. O que é a nossa vida, meus irmãos? A nossa vida não é nada, é o nosso coração, a nossa história. Nós somos tão pequenos. Nós sabemos que o Senhor tem preparado um novo lugar, um novo céu e uma nova terra, e um novo corpo e uma nova vida, que já começa aqui. E que não é só uma esperança, é uma experiência. Eu não sei para vocês, mas a vida eterna já é uma experiência para mim. Não é uma esperança. É uma certeza, é uma coisa que a gente já desfruta e que só aumenta a esperança daquilo que nos aguarda e nos ajuda a perseverar, porque o negócio é certo, é verdadeiro. Não é uma coisa que a gente acha, tomara que dê certo, vai que não deu, perdi minha vida. Não é isso. Já é uma experiência atual que Ele dá para aqueles que estão prontos a se prenderem a Ele, a serem prisioneiros de Cristo Jesus. Não existe a aflição que abale aquele que está em Cristo Jesus, porque ele está edificado sobre a rocha, ele está edificado sobre a pedra verdadeira, e o foco desses tantos que morreram por causa de Cristo, o foco deles estava na eternidade, era nela que eles estavam pensando, era na eternidade que Paulo pensava, por isso ele corria o mundo todo dizendo do evangelho para os outros, porque o foco dele estava na eternidade. E muita gente morreu sem que Paulo tivesse chegado na cidade deles para pregar. Louve a Deus porque você está tendo a oportunidade de ouvir esse evangelho antes de você morrer. Você não vai ter desculpas quando você estiver diante de Deus. Creia você ou não, você vai estar. Pode ser que você não acredite que você vai estar diante de Deus. O problema é teu só, porque um dia você vai estar. Seria bom se você acreditasse nisso e corresse para Ele enquanto há tempo. Paulo se via como um prisioneiro, mas não um prisioneiro de um império, e sim um prisioneiro de um homem, Jesus Cristo. Paulo continua dizendo que ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Os sofrimentos dessa prisão, meus irmãos, não dizem respeito à dor a dor física, o sofrimento que a gente está acostumado a pensar aqui. Porque os sofrimentos do tempo presente não se podem comparar com aquilo que Paulo mesmo estava preparado para receber em seu futuro. Ele mesmo escreveu disso quando ele escreveu aos Romanos no capítulo 8. Vamos dar uma olhadinha lá? Quando Paulo escreve para os Romanos, no capítulo 8, ele diz assim. Romanos 8, verso 18. Ouça com atenção. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A tudo aquilo que está preparado e que nos rodeará, mas também estará dentro da gente. Paulo se via então como um prisioneiro, como alguém ligado a Cristo, amarrado a Jesus, atado com laços de amor, como diz a música que cantamos há pouco, como diz também o profeta Oséias em sua profecia, a ponto dele se considerar, em muitas das suas cartas, como um doulos
de Cristo Jesus, não é? Um escravo de Jesus Cristo. Escravo mesmo, porque Jesus pagou o preço dele. O preço de que Jesus pagou foi o seu sangue naquela cruz. E ele termina dizendo que é por amor de vós, os gentios. Assim termina o verso 1. Literalmente, esse finalzinho, por amor de vós, gentios, daí não está em nenhum manuscrito, viu? Literalmente, Paulo escreveu por causa de vós, das etnias. É isso que está lá. Das etnias, por causa de vós, de todas as etnias. Ou seja, vocês que não são judeus, de todos os lugares, é por causa de vocês. Hiperrimon, está lá, que originalmente Paulo escreveu. É por causa de vocês. As etnias todas que não são judeus, é que eu estou preso aqui. Por que traduzem então por amor? Porque a razão de tudo isso é o amor que está no capítulo 1 e no capítulo 2. Se esse amor encheu o coração de Paulo, esse amor pode encher o seu coração. Se essa paz encheu o coração dele, pode encher o meu e o seu também. Eu quero encerrar dizendo para os irmãos, para as irmãs, para todos vocês que estão aqui, que não existe segurança fora de Cristo Jesus. Ou nós estamos amarrados a Ele, ou nós estamos amarrados a qualquer outra coisa. Ainda que não compreendamos essas amarras, ainda que não vejamos essas cadeias, você não consegue se ver livre das mesmas enquanto não estiver preso a Cristo. Você continuará a se ver dependente. Dependente de um montão de coisas, que aí você pode pensar na sua vida. Do que você é dependente? De quem você é dependente? Talvez do dinheiro, talvez do sexo, talvez da pornografia, talvez da masturbação, você não consegue viver sem isso. Talvez de um amigo, de uma amiga, talvez da televisão, talvez de revistas, talvez de trabalho, talvez de tantas e tantas outras coisas, das quais você não consegue imaginar você vivo sem aquilo. Um mês sem... esqueci do Facebook, né? Você consegue imaginar a sua vida sem o Face? Tem gente, eu nem vou pedir para levantar a mão, mas tem alguns que não conseguem. Se o pastor pedir, ó, cancela o seu Face por uma semana, a pessoa é capaz de morrer, da abstinência, mas também assim, ó. É suar frio, porque ficou um mês longe do Facebook, né? Uma semana, né? O mês não precisa uma semana só. Mas por que disso? Porque o nosso coração se amarra às coisas. Possui causas, possui raízes. A nossa vida está construída sobre coisas ou pessoas. A gente às vezes nem percebe isso. Mas a gente nunca terá paz enquanto a nossa vida não estiver construída e amarrada e presa a Jesus Cristo. Só nele nós encontramos paz. Só nele nós encontramos vida. Só nele nós encontramos libertação. Só nele nós encontramos perdão, paz. Só nele a gente se encontra. Só nele você vai olhar para você mesmo e vai dizer, eu sei por que eu estou aqui. Eu sei a razão da minha vida. Eu sei no que tudo isso vai dar. E venha o que vier, eu sou como uma grande árvore com raízes bem fundas, cujos ventos e tempestades não podem derrubar, porque as minhas raízes estão nele, em Jesus Cristo. Que Ele, em sua bondade, continue a ter misericórdia de mim e de você. Porque embora a gente todo dia corre para longe dele, é estranho, mas a Bíblia fala que Ele continua correndo atrás de nós. Isso é o profeta Oséias que diz. Na verdade é Deus através de Oséias. O porquê Ele faz isso eu não entendo. Porque se eu fosse Ele, e eu imagino que você também, a gente não correria. Você corre atrás de alguém que não quer você? Você luta por alguém que te odeia, que cospe na tua cara, que te trai, que mente para você, que tem filhos com outras pessoas na tua cara. E é isso que a mulher de Oséias fez com Oséias. E Deus disse, vai lá, Oséias, e pega uma mulher, uma prostituta, tenha filhos com ela. E ela vai continuar tendo filhos com outros homens e vai continuar se prostituindo. E vai continuar trazendo dinheiro de prostituição para dentro de casa. Você, profeta Oséias, vai continuar casado com ela. Porque você será um sinal para esse povo do que é o povo para mim. Porque eu, embora seja como um marido ou um noivo para o meu povo, o que o meu povo faz o tempo todo? O tempo todo está fugindo de mim. Mas quando eles eram meninos, eu os amei. Eu os busquei. E com as minhas cordas, os meus laços de amor, eu os atraí. E os trouxe para perto de mim. Mas ele, o meu povo, continua querendo fugir de mim. O povo de Deus, naquela época, é como o povo de Deus hoje. São pessoas fracas, frágeis, como você e eu, que o tempo todo estamos lutando para não errar.
E Ele o tempo todo está disposto a nos abraçar e perdoar e amar e encher de paz. Eu quero encerrar dizendo o que eu disse hoje de manhã. Ele continuará a ser essa fonte de paz, a jorrar. É como uma torneira aberta. A água vai continuar. Se a tua boca estiver ali aberta para beber, você vai se saciar. Mas se você fugir da fonte, você não vai ter paz. Mas o problema não está na fonte, o problema está em nós, que estamos longe dela. Se viermos, se voltarmos a beber, abrir a boca e o coração para dele recebermos paz, paz receberemos. Enfim, nos satisfaremos. Sairemos dali saciados pela pessoa dele. A gente não vai querer deixar essa fonte nunca mais. É tão bom beber da fonte da água viva. E a fonte permanece e permanecerá no mesmo lugar para todo sempre. O problema não está nela. O problema está em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que a gente queira ser prisioneiro de Cristo também. Que a gente queira estar preso, bem preso a Ele. Para a glória dEle e para o nosso bem, para a nossa alegria. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, obrigado pelo Senhor ser o mesmo sempre. O Senhor não muda, o Senhor é imutável e é infinito. Por isso o Senhor é bendito eternamente. Jesus Cristo, mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Nós te louvamos porque assim é o teu amor, assim é a tua graça, assim é o teu poder e assim é o poder do teu perdão e da tua restauração. Louvado seja o teu nome, por tão grande graça, por tão grande paciência, por tão rica misericórdia, por tão imerecido amor. Louvado seja o Senhor. Para sempre seja louvado o Senhor. No nome santo do teu Filho oramos. Amém.